Olá, bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje nós iremos iniciar um assunto bem interessante que servirá para a nossa vida acadêmica inteira. São assuntos relacionados à geometria. Hoje nós iremos iniciar falando sobre retas. Então, por isso, convido todos a abrirem o livro na página 219, onde a gente vai começar falando justamente sobre elas. O que são retas? Então, um conjunto infinito de pontos que seguem uma única direção e ilimitado nos dois sentidos da ideia de uma reta. Então, as retas elas são representadas por setinhas. Então, realmente reta e as setinhas, certo? Então, nós temos as retas em relação à posição. Nós temos aqui uma reta, aqui, ó, vou desenhar para vocês. Vou colocar uma letra A, por exemplo. Então, essa reta A, ela está na posição horizontal. A reta F está na posição vertical. A reta A, esta daqui também, está na posição inclinada. Então, horizontal, vertical e inclinada. Quanto também à relação da posição de duas ou mais retas, nós podemos classificá-las como concorrentes ou paralelas. Então, nós temos aqui alguns exemplos de retas concorrentes. Como que a gente pode entender que essas retas são concorrentes? Elas se cruzam em um único ponto. Então, nós temos aqui, ó, a reta S e a reta R. Elas são concorrentes. A reta S e também a reta R, nós podemos dizer que ambas são concorrentes, porque elas se cruzam num determinado ponto. Elas também, nós podemos falar que um caso particular das retas concorrentes são as retas perpendiculares, quando duas retas formam um ângulo de 90 graus, ou seja, quando a gente consegue observar que forma um quadradinho, um pontinho, então 90 graus. Então, dá para a gente compreender estas retas perpendiculares. Em relação às retas paralelas, elas podem ser tanto horizontais, quanto verticais, quanto inclinadas. Exemplo, em relação às retas paralelas, elas podem ser aqui, ó, representadas de forma horizontal, também a gente pode representar de forma vertical, como também inclinada, como já falei anteriormente. Em relação, pessoal, ao segmento de reta, é uma parte de uma reta limitada por dois de seus pontos, ou seja, a reta tem começo e fim. Quando ela tem começo e fim, a gente fala que é segmento de reta. Um exemplo, aqui é um pontinho, outro pontinho, então tem começo e tem fim. Começa no ponto A, termina no ponto B. Então, a partir desta observação, eu consigo identificar que eu tenho aí um segmento de reta. Então, representamos geralmente assim, colocamos as letras e uma reta logo acima das letras. Quando os segmentos da reta têm a mesma medida, mesmo em posições diferentes, são chamados de segmentos de retas congruentes, como é o caso destas imagens aqui. Ó. Olha só. Elas possuem o mesmo tamanho, mas nós temos aí o segmento de reta AB na horizontal, CD inclinada, RS na vertical. Então, os segmentos aí são congruentes. Se tratando de semirretas, como que a gente consegue identificar? Semirreta é a parte de uma reta limitada por apenas um de seus pontos. Esse é o ponto de origem da semirreta, que é limitada em um só sentido. Então, nós temos um exemplo de uma semirreta aqui, ó. Uma reta que ela foi dividida aqui no ponto C. Como que a gente representa? Coloca aqui a parte que iniciou um Czinho e o nome da reta, a letra que representa a reta, que é R. Então, ela tem começo, mas não tem fim, porque as retas são infinitas. Todas representadas pelas setinhas, certo? Quando a gente fala em reta. Para que a gente possa compreender de uma forma bem mais prática, vamos fazer a atividade e a gente realmente compreender se a gente está entendendo o assunto ou se a gente ainda está com dificuldade. Então, vamos lá. Vamos fazer a correspondência na primeira questão. Colocamos número 1, onde for reta, 2 em segmento de reta e 3 semirreta. Lembrando, se nós temos duas setinhas, nós temos aí o quê? Uma reta.
Mas se nós temos um pontinho e uma setinha, como eu já falei para vocês, um pontinho e uma setinha, nós temos aí o quê? Uma semi-reta. E se nós temos aí dois pontinhos, aí nós temos aí o quê, pessoal? Uma semi-reta ou um segmento de reta, com os dois pontinhos juntos. Segmento de reta, isso mesmo, que é justamente isso aqui que eu expliquei anteriormente. Então, recapitulando. Para a gente compreender de uma forma bem rápida, duas setinhas reta, dois pontinhos, segmento de reta, um pontinho, uma setinha, semi-reta, ok? A segunda questão, vocês irão usar uma régua para traçar os segmentos de reta a seguir com as medidas indicadas. Então, vocês irão medir na régua de cada um o tamanho, 3 centímetros, 2 centímetros, 5 centímetros e 4 centímetros. Não deixem de colocar os dois pontinhos, já que a gente está falando em segmento de reta. Então, a gente sempre vai colocar o ponto inicial e o final e as letras. Por exemplo, a letra A está pedindo AB, então eu vou desenhar desta forma, mas com 3 centímetros. Letra B, BC, também vou desenhar, primeiro colocar a letra B, depois a letra C, isso com 2 centímetros, e assim até a letra D. A terceira questão, irei contar quantos segmentos de reta há em cada figura. Então, quantos segmentos há em cada? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Então, escreva aqui o algarismo 5. Na segunda imagem, eu também irei contar, ok? Já na quarta questão, irei desenhar uma reta horizontal, e eu coloco a letra R, esta letra que irá representar a reta. Lembrando que toda vez que a gente for desenhar uma reta, a gente tem que colocar duas setinhas. Uma reta vertical, letra C, e a letra C da quarta questão, retas concorrentes A e D no ponto B. Ou seja, nós iremos fazer basicamente assim. Eu tenho a letra R e a letra S, elas são concorrentes. E aqui onde elas se encontram, eu coloquei a letra A. No caso de vocês, irão colocar o quê? Letra B, que é um ponto B onde elas irão se encontrar. E, finalizando, vocês irão desenhar retas paralelas, M e N. Pode seguir como este exemplo. Eu fiz as duas retas R e S, vocês podem fazer também desta forma, e coloca as letras M e N. A quinta questão, vocês irão observar o mapa do bairro em que Márcia mora e quais ruas são perpendiculares. Lembrando que as perpendiculares são aquelas que formam o que, pessoal? Voltando aqui na página 219, um ângulo de 90 graus. Então, vocês irão prestar atenção aqui, por exemplo, a rua 1 com a rua 2. Dá certo? Dá sim. E assim vocês irão observar. Vocês podem até fazer os quadradinhos representando o ângulo de 90 graus e ver quais ruas formam estas perpendicularidades, certo? E, finalizando, no caderno, na matéria de matemática, vocês irão escrever esta atividade. Escreva o nome da escola e vocês irão desenhar. Então, essa parte aqui dá para vocês compreenderem. Desenhar duas retas concorrentes, duas retas paralelas, uma reta horizontal, uma reta vertical e uma reta inclinada. Vocês podem copiar desta forma e respondem no espaço que sobrar da folha, tá certo? E finalizamos nossa aula de matemática. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Se ainda restou dúvidas, alguma dúvida ou dúvidas, me mandem mensagem que Tia tentará explicar de uma forma que vocês compreendam melhor, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.